Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês, em especial para você, atleticano. Tá aí na expectativa do jogo desta noite contra o Santa Cruz, jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer vai para a terceira fase. E, além de pegar uma boa grana, se mantém vivo dentro da competição, né? Porque isso também vale muito. Ninguém tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. Eu vou comentar esse jogo hoje pela rádio Bandeirantes 820 AM. Bem, vamos aqui apresentar um pouquinho do histórico deste confronto, depois eu entro na partida em si desta quarta-feira. 9 jogos entre as duas equipes, 3 vitórias do Atlético, 11 gols, 4 vitórias do Santa Cruz, 14 gols. As duas equipes empataram 2 vezes. Então o Atlético leva desvantagem aí no retrospecto. Esta será a segunda vez que os dois times vão se enfrentar na Copa do Brasil. A primeira foi em 2010, quando o Atlético fez aquela grande campanha, né, chegou até a fase semifinal. Naquele ano o Atlético tirou o Santa Cruz e tirou vencendo os 2 jogos. Venceu o primeiro lá no Arruda, venceu por 2-1, depois ganhou aqui no Serra Dourada por 2-0. E eles também já jogaram pela Série A do Campeonato Brasileiro e jogaram também pela Série B. Uma lembrança amarga, né, que o Atlético tem do Santa Cruz foi naquele último jogo da Série B de 2014, que o Atlético precisava vencer o Santa Cruz e torcer contra o Boa para conseguir o acesso. O Boa perdeu o jogo, mas o Atlético acabou sendo derrotado aqui no estádio Serra Dourada pelo Santa Cruz e não chegou à primeira divisão. Agora vamos ao jogo de hoje. Eu acho que antes de entrar nos times, daqui a pouco eu vou falar das duas formações, mas o Atlético precisa ter cuidado com esse jogo de hoje, né? Eu estou vendo um certo oba-oba, nem para o lado do Atlético, mas principalmente pelo lado da imprensa, e isso é muito perigoso. E eu digo por que é perigoso. O Atlético faz uma grande temporada até agora? Faz. Isso é fato, não tem como. É um time que se ajustou muito rápido, manteve uma base do ano passado. E quem entrou nessa base, né? 4 jogadores que entraram nessa base, entraram bem. Ali os 2 volantes, o Edson e o Marlon Freitas. Entraram 2 atacantes também, Renato Kaiser e o Ferrarez. Eles comporam muito bem o time e o Atlético está funcionando. Este é um ponto. Mas ainda é o início de um trabalho. Esse elenco do Atlético, por exemplo, ele não passou por nenhuma pressão até agora. Como é que esse time vai se portar diante de uma pressão? Esse time titular do Atlético não esteve perdendo em nenhum momento na temporada. Como que esse time vai reagir uma hora que ele estiver atrás no placar? Então ele ainda precisa passar por muitos testes, né, antes de a gente sacramentar que é um time que está pronto, como alguns estão vendo. Acho que é um time que está bem. Vejo o Atlético como favorito para o confronto, especialmente por o jogo acontecer aqui em Goiânia, mas eu não vejo o Atlético ainda pronto para a temporada. Esse time precisa rodar um pouco mais, vivenciar situações que são normais no futebol. E do outro lado, tem uma equipe que, se o Clube Santa Cruz passa por um momento difícil da sua história, né, o Santa Cruz nessas últimas décadas é um time que esteve muito mais longe do que perto da elite, né, do futebol brasileiro. E a gente sabe por todos aqueles erros administrativos, mas o time do Santa Cruz nesse ano é um time que funciona bem. Santa Cruz tem no Campeonato Pernambucano uma campanha melhor que a do Atlético no Campeonato Goiano, para você ter uma ideia. Santa Cruz em 7 jogos, 6 vitórias e um empate. 19 pontos conquistados, tem 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. Na Copa do Nordeste, começou mal, né?
empatou na estreia com o Bahia, depois perdeu 2 jogos para Fortaleza, CRB e Fortaleza, mas vem de 2 vitórias, ganhou do ABC e ganhou do Frei Paulistano. Então é uma equipe que faz uma campanha excelente no estadual e mediana no Campeonato do Nordeste. E tem jogadores experientes, vários ex-atleticanos, né? Estão lá o William Alves, zagueiro que participou pelo Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, 2018, na Série A 2017, Série B 2018. Tem lá o Bileu, tem lá o Paulinho, né? Todos jogadores que atuaram por aqui. Tem Dani Moraes, um zagueiro experiente, né? Internacional, Botafogo. Tem o Vitor Rangel, bom jogador, passou no Bahia, no Botafogo. Então, não é um time bobo, nem de longe, um time experiente, um time rodado. Então, o Atlético tem que tomar muito cuidado porque é confronto único, né? Qualquer deslize é suficiente para te tirar da competição. E o Atlético tem um caminho muito interessante, né, dentro dessa Copa do Brasil, porque o Atlético já pegou um chaveamento interessante. Por que eu digo que era um chaveamento interessante? Era um chaveamento que ele pode chegar à quarta fase, ou seja, passar das 3 primeiras fases, sem enfrentar nenhum time de Série A. Então isso é uma tabela que o sorteio foi bacana para o Atlético, né? E com vários times da Série A saindo, o Sport já saiu, Curitiba já saiu, Bahia já saiu, Atlético Mineiro já saiu. O Atlético tem condições até mesmo de chegar a uma fase oitavas de final sem jogar com nenhum time da Série A. Isso é um aspecto muito interessante. Então o Atlético precisa valorizar muito essa condição, mas, lógico, ter a coragem, manter o seu espírito de jogo, a sua forma de jogar, não fugir disso, mas com uma atenção redobrada, com uma organização fiel, né? Não ficar dando aquelas bobeirinhas ali, porque do outro lado tem um adversário perigoso. É um adversário que já sofreu mais do que o Atlético nessa temporada? É um time que já apanhou mais que o Atlético? Sim, já perdeu 2 vezes, até perdeu apenas uma e foi com o time reserva. Mas é um adversário que já está mais rodado. Esse time do Santa Cruz ele já fez clássico com o Náutico, ele já enfrentou o Bahia, ele já enfrentou o Fortaleza, ele já enfrentou o CRB, né, times aí da Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou contra o Goiás até agora. E em um jogo que o Atlético teve os seus méritos, venceu com autoridade, mas que o Goiás não ofereceu resistência. Então tudo isso precisa ser levado em conta, beleza? Agora vamos aqui ao time do Atlético, time já decorado pelo torcedor, né? Você tem uma ideia de como o Atlético pegou liga, desse time que joga hoje, apenas o Renato Kaiser não estava no primeiro jogo, né? Não era titular, era o Zé Roberto que foi embora. O restante da equipe é exatamente a mesma. Roslinski, Reginaldo, Oliveira, Gilvan e Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Mateuzinho, é o principal jogador do time do futebol goiano nessa temporada, Jorginho e Ferrarez, e lá na frente o Renato Kaiser, né, que também vive um momento muito interessante. Vamos ao Santa Cruz. Maicon, goleiro La Prata da casa, Totti, jogador do Cuiabá, Dani Moraes, Internacional, Botafogo, William Alves passou aqui pelo Atlético, Fabiano, jogador experiente, jogou no Bragantino, Vitória, Bileu, né, já rodou ali o Nordeste, jogou no Atlético, Paulinho, ex-Atlético, ex também Ponte Preta, lá na frente o Patrick, o Didira, né, jogador que fez carreira no futebol alagoano, Vitor Rangel e o Michael Félix, jogador que começou na Ponte Preta e está ainda jovem, né, está lá na equipe do Santa Cruz, o Pipico, que também já passou pelo Atlético, não joga hoje, mas sem dúvida um time perigoso, a equipe do Itamar Schulli, treinador que no ano passado esteve no Vila Nova na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, gente? Um bom jogo para o Dragão, tomara que o Atlético consiga sair com a classificação. Como eu disse no início, estarei comentando essa partida pela Rádio Bandeirantes. E depois do jogo, eu faço uma análise do que foi Atlético e Santa Cruz no Estádio Olímpico. Grande abraço para todos vocês, um alô para a galera do dragãogoiano.com, site parceiro aqui do canal, e até a próxima.